proposta da metodologia Storytelling é apresentar o conteúdo aos estudantes através de uma história, através de alguma narrativa. A gente sabe que, tradicionalmente, né, de forma histórica, o brasileiro gosta de uma narrativa, gosta de uma história, como, por exemplo, novelas, filmes, séries. Então, isso é um fato, isso é uma característica que pode ser utilizada em prol do ensino e da aprendizagem de matemática. E é uma característica que faz parte da essência da proposta da metodologia Storytelling, certo? Então, assim, quando o professor apresenta o conteúdo aos estudantes de forma, assim, bem rígida, de uma maneira bem formal, assim como vem nos livros didáticos, principalmente no que diz respeito à matemática, que o conteúdo vem nos livros didáticos, na maioria das vezes, de maneira bem formal, ali, sem contextualização, sem exemplos práticos, né? Então, assim, se o conteúdo for apresentado dessa forma aos estudantes, na maioria das vezes o rendimento não é aquele esperado, porque muita gente tem dificuldade em entender aquele assunto daquela maneira formal, da forma como ele está sendo apresentado ali, sem nenhuma contextualização, né, de forma muito direta, muito objetiva. Então, assim, quando você pega esse conteúdo, quando o professor pega esse conteúdo e introduz ele em alguma narrativa, em alguma história, ou essa história pode ser algo criado pelo professor, ou pode ser algum fato que aconteceu com ele no passado, ele pode utilizar na aula, né, na sala de aula. Então, assim, quando você pega um conteúdo, os principais conceitos ali, e introduz uma narrativa, uma história, um contexto, né, de preferência algo relacionado ao cotidiano dos alunos, à realidade dos alunos, aquilo atrai a curiosidade dos estudantes, aquilo desperta o interesse deles, aquilo faz com que eles queiram entender aquele conteúdo pelo fato de terem curiosidade de entender a história que está sendo contada, de entender a narrativa, certo? Então, assim, de forma geral, o storytelling propõe que o conteúdo seja explicado, que o conteúdo seja apresentado durante a aula através da contação de histórias. E vindo aqui para o nosso trabalho, o recomendado para o professor, né, para ensinar os tópicos de plano cartesiano, construção do gráfico de funções, através dessa metodologia, ele criar, né, alguma história, até mesmo se por acaso tiver algum acontecimento interessante no passado dele, ele transformar isso numa história, né, criar uma história, incluir dentro dessa história, obviamente, esses dois conteúdos, ali com todos os seus conceitos, né, com todos os detalhes, suas definições, certo? E apresentar aos estudantes, sempre ali com cuidado de elaborar uma narrativa que seja adequada para o público que vai ouvir ela, né, com cuidado de contextualizar essa narrativa, contextualizar de forma que possibilite a compreensão dos estudantes. E com isso, contando essa história, fica bem mais fácil dos estudantes entenderem os conceitos abordados ali, as definições, né, se familiarizar, de modo geral, com o conteúdo que foi apresentado ali naquela história. Certo? Então, isso é o que pode ser feito na sala de aula, a respeito dos conteúdos propostos lá no plano de aula e utilizando essa metodologia do storytelling.